Olá, povo amado de Deus, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na vida de todos nós em mais esse dia que Ele nos concede para vivermos. Eu sou Francisco Isidório e quero compartilhar com todos vocês hoje uma mensagem de reflexão e também de aprendizado da Palavra de Deus para nossas vidas. Hoje eu gostaria de falar com todos vocês a respeito do homem aprovado por Deus. Em toda a Bíblia, em toda a palavras sagradas, nós temos exemplo de pessoas aprovadas por Deus. Mas estudando a palavra de Deus ontem e refletindo, eu pensei comigo mesmo, o que fazer para ser aprovado por Deus? E aí, nada melhor do que nós estudarmos e meditarmos na palavra do Senhor. Sendo assim, procurar a forma e o caminho certo de ser aprovado por Deus. Hoje eu quero deixar como base um texto na palavra de Deus que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 16, no verso de número 10, que assim nos diz: Saudai a Ápeles, aprovado em Cristo. Saudai aos da família de Aristóbulo. Bom, nesse pequeno texto sagrado, nós podemos extrair dele muitas lições espirituais para nossas vidas. Em todo o Novo Testamento, o apóstolo gentil, um dos que mais escreveu cartas e epístolas, ele nos mostra uma grande virtude, que é de saudar e apontar o varão aprovado por Deus. Aqui ele nos aponta a Ápeles e diz que ele é varão aprovado por Cristo. Mas como fazermos para ser aprovado por Cristo, para sermos servo do Senhor aprovado? Estudando ontem a Bíblia, eu percebi alguns homens aprovados por Deus. Entre eles, está em primeiro aqui no estudo que eu fiz ontem, e gostaria de meditar com os irmãos, que é o Noé, capítulo 7 de Gênesis, no verso 1, que assim nos diz: Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. O que nós podemos extrair para nossas vidas nesse texto sagrado? Aqui o Senhor diz que tem visto o justo diante dele, Noé, nessa geração. Que geração? Nós sabemos e percebemos em toda a Escritura que a época em que Noé viveu foi uma época de muito pecado, onde as pessoas não queriam saber de Deus, onde as pessoas só queriam saber de pecar. Mas Noé, varão escolhido por Deus, não quis viver em meio à geração de pecados. Ele foi separado por Deus e aprovado, foi provado e aprovado para ser homem escolhido de Deus. E todo o resto da história nós sabemos, nós conhecemos. Outro também escolhido por Deus, que nós percebemos, é José. José, ele foi um homem que passou por muitas provas. No entanto, mostrou no final de tudo que foi varão escolhido por Deus. E hoje eu quero meditar aqui em Gênesis, capítulo de número 41, no verso, Gênesis 41, no verso de número 38, que assim nos diz: E disse Faraó a seus servos: Acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa,
e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Nós conhecemos toda a história de José, varão aprovado por Deus. Ele passou por muitas provações, entre elas a de ser vendido pelos seus próprios irmãos para pessoas estranhas. Foi jogado no poço e em tudo isso ele não pecou contra o Senhor. Ele obedeceu ao Senhor, continuou fazendo e obedecendo tudo aquilo que mandava o Senhor. José é um dos varões aprovados por Deus. E continuemos aqui o nosso estudo de hoje e percebemos também que Paulo afirma que os aprovados devem se tornar conhecidos em nosso meio. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 19. Jó foi outro que passou por todas as provas, porém os seus amigos que não foram aprovados por Deus. E isso nós podemos perceber em Jó, capítulo 42, no verso de número 7 ao 9. Bom, para terminar essa mensagem, esse estudo de hoje, para não prolongar muito, eu quero concluir essa mensagem com 2 Timóteo, capítulo de número 2, no verso de número 15, que assim nos diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Esse é um dos grandes segredos de nós podermos ser aprovados por Deus, manejar bem a palavra. Eu muito pouco tenho como servo do Senhor. Acabei de completar 1 ano e 4 meses, 3 meses que desci as águas. Mas muito tenho me empenhado no estudo da palavra. E Deus tem me abençoado pela sua grande misericórdia e graça sobre a minha vida. Eu tenho muito aprendido da palavra de Deus, mas sei que é muito pouco ainda. E preciso de muito estudo, oração e jejum. Esses são 3 segredos para sermos um varão aprovado por Deus. Peço eu a Deus que eu tenha força e sabedoria para continuar nesse estudo da palavra de Deus, e orando e obedecendo ao Senhor. E sei também que não é muito fácil, porque o mundo em que nós vivemos, muitas tentações tem. E como nós sabemos, a nossa carne é fraca. Mas o Deus que nos guia, Ele é muito mais forte. Por isso, se você quer ser um varão aprovado por Deus, em primeiro lugar, você tem que obedecer a Deus. E qual é o princípio da obediência? É estudar a palavra, é permanecer firme no estudo da palavra, é em oração, é em jejum. E você também, que ainda não tem Cristo em sua vida, entregue-se a Ele. Entregue-se a Ele e Ele te conduzirá para um caminho de sabedoria e fará de você um varão aprovado por Deus. Fique todo com essa palavra de reflexão. Que tenhamos um dia abençoado e guiado pelo Santo Espírito do Senhor. E que possamos ficar firme nas promessas do nosso Senhor. E que venhamos todos nós estudar todos os dias da nossa vida, enquanto aquele dia não chegar, que é o dia que o Senhor virá buscar todos os aprovados por Ele. Aqui falo eu, Francisco Isidório.